Bom, Marina, muito obrigado, boa noite. Acho uma ótima ideia traçar esse panorama geral. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, agradecer a Insight pela oportunidade de estar aqui e agradecer as suas palavras, que eu atribuo muito mais à sua gentileza do que as minhas qualidades. Eu realmente sou um apaixonado pelo tema mineração em geral, e quando a gente fala de minerais estratégicos, isso tem muito a ver com política mineral, ou políticas minerais, né, que os estados vão desenvolver com relação a esses minerais. Afinal, né, o que são os minerais estratégicos? Eu sei que esse aqui é um bate-papo, mas eu pensei em trazer para vocês uma apresentação muito resumida. Eu prometo que são 3 slides, mas eu acho que a apresentação vai nos ajudar a posicionar no que diz respeito a minerais estratégicos, minerais críticos também, né, que é uma outra categoria, e aí a partir desse posicionamento, eu acho que o Dr. Eni vai poder nos explicar mais detalhadamente, mais detidamente, o pró-minerais estratégicos e todos os planos que o governo brasileiro tem para essas substâncias, né? Então, eu estou compartilhando aqui a minha tela. Por favor, me avisem se vocês não estiverem enxergando. E, muito rapidamente, eu prometi que eram 3 slides, né? Então, quando a gente fala de minerais estratégicos, eu acho que a nossa ideia é só rapidamente contextualizar. Esse conceito, ele não é um conceito novo, né? É um conceito que começou a ser desenvolvido logo depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente nos Estados Unidos, né? Então daí a referência aqui é Strategic Minerals, e eram aquelas substâncias que estavam muito diretamente relacionadas à defesa nacional. Então o conceito de minerais estratégicos leva em conta essa acepção de estratégico como algo relacionado à defesa nacional. Algum tempo depois, mas não muito tempo depois, né, a primeira lista de materiais estratégicos, que incluía minerais, ela surgiu mais ou menos em 1918, 1919. Algum tempo depois, mas não muito tempo, né, na década seguinte, na década de 20, veio a lista dos materiais críticos, né, e que incluía os minerais críticos, os critical minerals, que são aqueles minerais ou aqueles materiais, né, necessários para o desenvolvimento da indústria, mas que não necessariamente se limitam apenas à defesa nacional. Então, esses 2 conceitos, né, de strategic minerals e de critical minerals, né, de minerais estratégicos e minerais críticos, são conceitos que já existem há mais ou menos um século, né, e vêm sendo desenvolvidos da forma como cada país entende que determinadas substâncias, determinados materiais são necessários, seja para a sua defesa nacional, seja para o desenvolvimento da sua indústria. Então, ao longo das décadas, o que se percebeu é que, principalmente, o conceito de minerais críticos passou a incorporar essa variável econômica. Então, por interesse nacional, né, que seria algo muito particular dos minerais críticos ou dos materiais críticos, né, esse interesse passou a ter a acepção, né, de interesse econômico também. E assim se desenvolveu, né, ao longo do século XX, mas a gente não, se for feita uma pesquisa, certamente serão localizados, né, serão identificadas políticas relacionadas a minerais estratégicos, a minerais críticos, mas, na verdade, principalmente com a abertura de mercados ali no final da década de 80, início da década de 90, não havia uma preocupação tão grande quanto a definição de determinados minerais como críticos, porque, principalmente os países industrializados, e que dependem, né, da importação de muitos desses minerais, eles entendiam que, por meio do comércio internacional, teriam acesso a esses minerais. Né? O que muda de lá para cá? Né? Será que houve uma falha no comércio internacional a ponto de os países passarem a se preocupar muito mais com os minerais críticos? Hoje em dia, se vocês derem um Google, né, em minerais críticos, vocês vão ver
um número absurdo, né, de ocorrências, porque é um tema que vem adquirindo uma redobrada importância, seja em termos de estudos, seja em termos de políticas de vários países. Então, o que mudou? Eu acho que talvez a principal mudança, ela tem a ver com o Acordo de Paris de 2015. Né? O Acordo de Paris traçou uma série de metas para combater o aquecimento global, né? E uma dessas metas é a redução da temperatura média, e isso passa pela redução das emissões de carbono. E, consequentemente, adquire, né, uma maior importância fontes alternativas de energia, principalmente, né, aquelas que buscam substituir a matriz alicerçada ali no petróleo, né, em combustíveis fósseis, também no carvão, né, por outras fontes de energia. Então, me parece que a grande mudança, né, nos últimos anos foi a assinatura, não apenas a assinatura de vários países, né, por parte de vários países, do Acordo de Paris. É um acordo que foi ratificado por quase todos os países, né? A gente tem mais de 180, 170, 180 países que são estados partes desse acordo, inclusive o Brasil. Mas não apenas a assinatura e ratificação do acordo, mas também o real compromisso, né, que vem sendo adotado por esses países a fim de implementar os objetivos traçados no Acordo de Paris. E para implementar os objetivos traçados no Acordo de Paris, a gente vai ver que os minerais, eles têm uma função muito importante. A gente vai ver que há uma tendência de um aumento na demanda de minerais para possibilitar, né, o que se costuma chamar de energia limpa ou de energia verde. Né? Então, a grande preocupação no que diz respeito a minerais críticos é o acesso às fontes de minerais que vão ser usados, né, na transição energética. Não há ainda uma preocupação com relação à escassez. Ainda se estima que, mesmo com o aumento da demanda, ainda se estima que há reservas suficientes desses minerais para atender a esse aumento de demanda. O que desperta preocupação são incertezas com relação ao acesso. Então, as políticas relacionadas a minerais críticos, elas que são implementadas por alguns países, são políticas que buscam viabilizar esse acesso. Apenas para trazer aqui alguns números para vocês, essa daqui é uma publicação bem recente, agora de maio de 2021, da International Energy Agency, né? E ela está disponível na internet, então vocês podem pegar aqui o nome dela, que está logo aqui abaixo no slide, e procurar no Google, que vocês vão encontrar, vocês podem fazer o download de toda a publicação. Mas talvez esse daqui tenha se tornado, né, o gráfico, né, mais famoso dessa ilustração. Eu já vi esse gráfico sendo referido em várias publicações, em várias palestras, né? Mas ele, de fato, ele é muito interessante, porque ele nos permite uma comparação não apenas em termos de quantidade de minerais, mas também em termos de quais minerais serão necessários para essa transição energética. Então, na primeira parte aqui desse gráfico, se a gente faz uma comparação do carro convencional com o carro elétrico, há uma necessidade de 6 vezes mais minerais no carro elétrico do que no carro convencional. E então, por si só, a gente já tem aqui um aumento na demanda. E além disso, né, há uma demanda não apenas maior, não apenas de quantidade, mas também em termos de algumas substâncias. É claro que aqui não foi incluído alumínio, aqui não foi incluído aço, mas outros minerais que são muito empregados, sobretudo, né, para circuitos elétricos, sobretudo para bateria. Então, de acordo com esse gráfico, né, principalmente cobre e manganês seriam necessários no carro convencional. Cobre e manganês continuam sendo necessários no carro elétrico, mas em quantidades muito maiores. E, além disso, o carro elétrico ele depende também de níquel, de lítio, de cobalto, né, de grafita. Então, há uma demanda maior por minerais no que diz respeito a essa transição, pegando como exemplo o carro. A mesma coisa acontece se a gente considera usinas de geração elétrica, de energia elétrica, né? Então, se a gente toma como base, né, uma usina que tem como combustível inicial, né, o gás natural ou o carvão,
a quantidade de minerais demandados para a geração de energia chega a ser 13 vezes menor quando comparado com a eólica offshore. E a eólica offshore, ou mesmo a eólica onshore também, tem substâncias diferentes que não estão presentes, né, nas térmicas, como, por exemplo, aqui o zinco, né, o próprio molibdênio, né, e os painéis para energia fotovoltaica também, que é o terceiro item, né, são painéis que dependem muito de sílica. Então há uma demanda bastante diferenciada de minerais para essa transição energética. E o que esse documento, né, da International Energy Agency nos mostra é que, mais do que nunca, há uma mudança de paradigma em termos de demanda por minerais. Até alguns anos atrás, o setor energético não era um setor que consumia muitos minerais. Havia outros setores da indústria, os setores da economia que demandavam mais minerais. Isso muda bastante com a transição energética, com a busca por fontes limpas, né, de geração de energia, e há uma tendência de que o setor de energia ele passe a ser muito demandante de substâncias minerais, né? Então, o objetivo aqui era só trazer um pouquinho do momento atual e um pouco da história, né, dos minerais estratégicos e dos minerais críticos, né? E a partir daí, muitos países eles vêm desenvolvendo e vêm revendo as suas listas de minerais críticos. Aquelas mesmas listas de materiais estratégicos e de materiais críticos, né, que foram desenvolvidas inicialmente nos Estados Unidos na década de 1920, essas listas ainda existem e vêm sendo desenvolvidas por cada vez mais países. Então, por exemplo, né, os Estados Unidos têm a sua lista aí de 2018 com 35 substâncias minerais consideradas como críticos. A União Europeia com 30. E a lista é agora, do ano passado, 2020, assim como é a lista da Austrália, né, com 24 minerais. A lista do Canadá tem 31, perdão, e a lista do Brasil tem 24 substâncias minerais diferentes. Vocês podem me dizer, bom, mas a lista do Brasil, ela se refere a minerais estratégicos. E eu adaptei esse conceito para incluir a lista nos minerais críticos, porque me parece que se nós considerarmos, né, o que internacionalmente se trata como minerais críticos e minerais estratégicos, o conceito que está por trás, né, da resolução do Comitê Interministerial é um conceito muito mais relacionado a minerais críticos, né, e a gente vai ter a oportunidade de discutir isso um pouquinho com o Dr. Eni. Para quem se interessar, tem um artigo muito, muito bom publicado na Resources Policy, né, em 2018, que fez um apanhado de 32 estudos sobre minerais críticos desenvolvidos entre 2005 e 2018. Esse também é um artigo que está disponível na internet, basta dar um Google, que é possível baixar esse estudo, e esse estudo identificou quais eram é um estudo feito a partir de pesquisas de economistas, né, de geólogos, então não está ligado apenas a listas que são desenvolvidas por países, né, mas são estudos técnicos que até mesmo sugerem quais minerais deveriam ser considerados críticos, né, e esse estudo transversal de 2018, que considera 32 estudos anteriores, né, traz algumas conclusões interessantes. Mostra que várias substâncias aparecem em quase todos os estudos, né, como, por exemplo, terras raras, os minerais do grupo da platina, o índio. Algumas outras estão muito frequentes, tungstênio, germânio, manganês, né, tântalo, nióbio, cobalto. Então, alguns deles aqui a gente já percebeu que foram citados, né, no slide anterior, entre os minerais de transição energética, né? E o que se percebe também é que os estudos feitos após 2014 têm uma tendência de incluir mais minerais como minerais críticos do que os anteriores a 2014. Isso também já é um reflexo
da transição energética. Também já é um reflexo do fato de que tem crescido a demanda ligada à geração, a demanda por minerais para desenvolvimento de tecnologias ligadas à geração de energia elétrica. Por último, então, o que significa, né, a presença de um mineral em uma lista? Isso vai depender de país para país. Então, cada país vai ter sua própria lista. As listas não são iguais, ainda que haja muitas semelhanças entre elas, mas vai depender da política que vai ser desenvolvida em cada país. Podem ser desenvolvidas políticas específicas para determinados setores industriais, podem ser desenvolvidas medidas de estímulo à pesquisa mineral, medidas de estímulo à pesquisa e desenvolvimento, até mesmo linhas de crédito, né? Então, isso vai depender da decisão que é tomada politicamente por parte de cada país. Aqui no Brasil, né, o Prominerais Estratégicos, como disse a Marina, ele foi criado agora em 2021, e a lista que foi apresentada de substâncias, com as 24 substâncias minerais, ela se assemelha, né, ou pelo menos ela está muito amparada no aspecto econômico e no aspecto de desenvolvimento. Eu digo aspecto econômico, aspecto de desenvolvimento, para descolar um pouco daquela ideia de defesa nacional, descolar um pouco, né, do que é da concepção original do estratégico, né, e que aproxima mais essa lista a de minerais críticos, né. Então, a partir de 3 categorias que já constavam lá em 2011 no Plano Nacional de Mineração, foram identificadas quais que seriam as substâncias ditas estratégicas, né, substâncias críticas, seja para suprir alguns setores importantes da economia, sobretudo o setor de agricultura, né, então são aquelas substâncias que são muito importadas pelo país, e fosfato, potássio são 2 delas, né, e que tem, portanto, um aspecto econômico vital, assim como um aspecto de desenvolvimento de algum setor da economia, ou ainda aquelas substâncias que são empregadas em processos, né, de alta tecnologia, como, por exemplo, né, esses processos relacionados à transição energética. Então, nesse ponto especificamente, na relação de substâncias minerais ligadas a essa segunda categoria, é uma relação muito semelhante a de vários outros países, né? Já a relação da primeira categoria não costuma encontrar muita identidade com a de outros países, talvez com a Austrália, que também tem uma preocupação muito grande com a agricultura. E por último, e que também aqui é uma particularidade brasileira, há também um conjunto de substâncias aqui, 4 delas fazem parte tanto da segunda como da terceira categoria. Então, nessa terceira categoria estão presentes aqui as substâncias em que o Brasil é um player mundial e, portanto, é do interesse econômico do país que essas substâncias sejam consideradas estratégicas, até para a geração de superávit e para a manutenção da posição do Brasil no mercado internacional dessas substâncias. Então, aqui eu comecei a falar, toquei muito pontualmente aqui no Prominerais Estratégicos, mas eu não quero avançar na fala e no conteúdo, né, do Dr. Enir, então eu vou passar a palavra de volta à Marina e a gente prossegue daqui a pouco aí com o nosso bate-papo. Obrigado.